Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Ensino de Santa Cruz do Capibaribe. Tudo bem com vocês? Todos com saúde, em paz, felizes, pertinho de quem ama? Então está tudo bem, está tudo certo. Só agradecer a Deus por tudo que temos e somos, certinho? Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas a gente recebe. Então, vamos agradecer, tá bom? Olha, hoje, aula de língua portuguesa. Eu e o intérprete de Libras, Danley, vamos levar até você conhecimento, alegria, diversão, entretenimento, tá certo? Vamos aprender brincando, porque hoje vamos aprender o que é ditongo. E aí, já escutaram essa palavrinha em algum lugar? Em alguma série que você já estudou, já escutou essa palavrinha? Eu acredito que, se não todos, mas a maioria já conhece. Mas a gente vai relembrar, porque vamos ampliar também o nosso conhecimento, tá certo? Então vamos lá, olha, porque a aula só está começando. O que é ditongo? Ditongo é quando existe uma mesma sílaba duas vogais. Pois é, só que uma vogal com um som forte e a outra vogal com um som bem fraquinho. E essa vogal com um som forte, ela vai se chamar vogal mesmo. E essa vogal que a gente vai pronunciar o som, que a gente pronuncia o som bem fraquinho, ela vai se chamar semivogal. Então, vogal tem um som bem forte e a semivogal tem um som bem fraquinho, certo? Então, ó, vogal é o som forte de uma sílaba e a semivogal é o som do I ou do U quando pronunciados de forma fraca. Então, veja só, as vogais A, E e O sempre vão ser vogais. Agora, as vogais I e U, quando pronunciadas de forma bem fraquinha, elas vão serem classificadas como semivogal, certinho? Só quando pronunciada de forma fraquinha. Quando pronunciada de forma forte, não, certo? Uma semivogal aparece uma sílaba acompanhada de uma vogal. Então, para existir a semivogal, desculpa aí, vamos lá. Para existir a semivogal, tem que existir antes a vogal. Uma vogal com som forte, certo? Então, olha, primeiro exemplo. Água, água. Presta atenção no som, no fonema, não é? De cada letrinha. Água, guá. Olha o U. Bem juntinho aí da vogal, olha. Mais pronunciado de forma bem fraquinha, né? Quase a gente não observa o som do U. Então, o U aí está sendo uma semivogal e a letra A, né? O segundo A aí da palavra água, de forma forte, sendo a vogal, certo? Próxima palavra, réu, réu. Olha aí, a letra E, a vogal é pronunciada de forma forte, vogal. U pronunciada de forma bem fraquinha, sendo a semivogal. Última palavra aí para a gente analisar. Pai, pai. Olha, quase a gente não escuta a última letrinha da palavra, não é? Qual é? I. Pai. O A aí, olha, a vogal bem forte, né? O som. E o I com o som bem fraquinho, sendo a semivogal. Certinho? Então, vogal, quando a letra, não é? É pronunciada de forma bem forte, e a semivogal, quando a letra I e U é pronunciada de forma bem fraquinha. Combinado assim? Tudo compreendido? Muito bem. Qualquer dúvida, olha, anota e pergunta o professor. Por quê? O normal é ter dúvida, não é normal permanecer com a dúvida, tá certo? Estamos aqui, olha, para aprender. Então, a dúvida é normal surgir, certinho? Mas preste atenção. Olha,
encontros vocálicos. Então, a gente já viu o que é uma vogal e o que é uma semivogal. E encontros vocálicos, professora? Encontros vocálicos é quando tem duas ou mais vogais na mesma sílaba. Ou quando essas vogais, elas se separam. Encontros é quando uma pessoa se encontra com a outra, não é? Vocálico vem de vogais. Então, quando as vogais se encontram, certinho? Então, quando elas permanecem na mesma sílaba ou quando elas se separam. Aí, a gente vai focar quando elas ficam juntinhas na mesma sílaba. Quando duas vogais ficam juntinhas na mesma sílaba, nós chamamos de ditongo. Então, ditongo é o quê? Quando tem duas vogais na mesma sílaba. Ô, professora, e quando tem três vogais na mesma sílaba? Aí a gente chama ela de tritongo. Esse encontro vocálico nós chamamos de tritongo, quando tem três vogais na mesma sílaba. E o hiato, professora? O hiato é quando essas duas vogais elas se encontram, mas na separação silábica elas ficam em sílabas diferentes, certo? Mas na aula de hoje a gente vai focar ditongo, quando tem duas vogais na mesma sílaba, certo? Vamos lá. Ditongo é o encontro de dois sons vocálicos na mesma sílaba. Uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa. Vamos lá entender. Eu disse a vocês que quando tem duas vogais na mesma sílaba, nós chamamos de ditongo, certo? Esse encontro vocálico nós chamamos de ditongo. Só que essas duas vogais, elas vão ser separadas aí, os dois termos. A primeira ou a segunda vai ser vogal e uma ou outra vai ser a semivogal, certo? Pode ser a primeira vogal e a segunda semivogal, ou a primeira semivogal e a segunda semivogal, certo? Então, veja só. Quando a vogal for primeiro a semivogal com o som fraco, para depois vir a vogal, nós vamos classificar esse ditongo como ditongo crescente. O que é um ditongo crescente? Quando começa da vogal fraquinha e vai para a forte. Ordem crescente, né? Do menor para o maior, pronto. Ditongo crescente é do som menor para o som maior. E ditongo decrescente é quando o encontro vocálico primeiro tem a vogal, o som forte, para depois vir a semivogal com o som fraquinho. Decrescente, diminuindo aí o som das vogais, certo? Ditongo crescente, primeiro a semivogal para depois a vogal. O que é a semivogal? A vogal I ou U pronunciada bem fraquinha. E o ditongo decrescente, quando primeiro tem a vogal, que é o som forte, as vogais A, E, O, e depois vem a semivogal, as vogais I e U com o som bem fraquinho, certo? Entendido? Vamos lá. Olha aí, de forma bem específica, ditongo crescente. O ditongo crescente é formado por uma vogal mais fraca, não é? Que é a semivogal, em seguida de uma vogal com o som mais forte, que é a vogal. A vogal fraquinha, com o som fraquinho, é chamado de semivogal. E a vogal com o som forte é chamada de vogal mesmo, certo? Olha o exemplo. Régua. Olha, régua, guá. Olha, o U, não é? Com o som bem fraquinho aí. E o A com o som bem forte. Então, primeiro veio o som fraco para depois vir o som forte. Então, primeiro veio a semivogal para depois vir a vogal. Primeiro o som fraco, depois o som forte. Então, aí é uma ordem crescente. Fraquinho para o forte, certo? Ditongo crescente. Outro exemplo. Tábua.
tábua. Olha o U aí, pronunciado de forma bem fraquinha, a semivogal. Semivogal para depois vir a vogal A, com o som aí bem forte, certo? Então, aí temos também o ditongo crescente. O que é o ditongo crescente? O som fraquinho para o som mais forte. Primeiro a semivogal para depois a vogal, certo? Compreendido? Nenhuma dúvida? Muito bem. Vamos continuar com a aula? Vamos lá. Ditongo decrescente. Primeira coisa, o que é uma ordem decrescente? Que o som começa forte e vai diminuindo, né? O número começa maior e vai diminuindo. Então, ditongo decrescente, primeiro tem um som da vogal forte, para depois vir um som da vogal bem fraquinha, que é a semivogal, certo? No ditongo decrescente, primeiro temos a vogal, para depois vir a semivogal. Combinado? Olha, o ditongo decrescente é formado por uma vogal mais forte, que é a vogal, seguida de uma vogal mais fraca, que é a semivogal. Olha aí, dois exemplos. Touro, olha, touro. Primeiro O aí, ó, bem forte, né? E depois a letrinha U com um som bem fraquinho. Forte para o fraco, vogal, semivogal. Se aumentou para depois diminuir, ordem decrescente, ditongo decrescente, certo? Leite, olha aí, a vogal é pronunciada de forma bem forte. Depois a letrinha I, bem fraquinha, sendo a semivogal. Então, primeiro vogal, depois semivogal, forte para depois vir um sonzinho fraco, ditongo decrescente. Tá certo? Lembrando que as vogais que sempre tem um som forte é A, E e O. A letrinha I e U, quando é pronunciada de forma bem fraquinha, aí é uma semivogal, certo? Mas nem sempre, só quando pronunciada de forma bem fraquinha, tá bom? E aí, vamos para exemplos? Vamos lá, analisar cada exemplo. Exemplo de ditongo decrescente. Vamos ver por que é ditongo decrescente. Manteiga. Olha aí, o E bem forte e depois o I fraquinho. Primeiro vogal, depois semivogal. Som forte para depois vir o fraco, ditongo decrescente. Duas vogais. Aí, ó. Som forte, som fraco, decrescente. Série. Ó, série. Série. O I bem fraquinho e o E mais forte. O I semivogal. É vogal. Menor o som, maior o som, uma ordem crescente, não é? Semivogal para vogal. Do menor para o maior, crescente. Do maior para o menor, decrescente. Certo? Dá para não confundir. Maior para o menor, decrescente. Menor para o maior, crescente. Ditongo crescente, ó. 4. Por quê, tia? Por quê, professora? 4 é um ditongo crescente. Temos aí duas vogais na mesma sílaba, U e A. É crescente por quê? Porque o som bem fraquinho, ó, quá, quá, quá. A gente só escuta praticamente o som do A, não é? A letrinha U bem fraquinha, a semivogal, e depois o A com o som bem forte, dominando aí a sílaba toda, né? Então, semivogal para vogal, ordem crescente, certo? E pai é o quê? Ditongo o quê? Pai. Duas vogais na mesma sílaba. Primeiro o A, bem forte, depois o I, bem fraquinho. Então, som forte para depois vir um som fraco, ordem decrescente. Então, um ditongo decrescente, certo? Combinado assim? Então, vamos lá. E aí, gostaram da aula? Então, com muita alegria, concluímos, olha, mais uma aula. Eu espero que de todo o meu coração vocês tenham gostado, tenham compreendido, né? Tenha
aprendido direitinho esse assunto, mas se ficou alguma dúvida, tira com seu professor, tá certo? Vê o vídeo novamente, deixa esse assunto bem claro, tá bom? Para, olha, o processo de ensino e aprendizagem acontecer de forma bem especial, tá certo? Então, vamos terminar a aula com essa frase. Família, gratidão pelo apoio, né? Família, gratidão pelo apoio. Quero terminar a aula de hoje, né? Dando um agradecimento especial a cada pai, a cada mãe, a cada avó, a cada tia, a cada madrinha, a cada vizinho, a cada parente, né? Que deram as mãos, que estão dando as mãos a gente que é professor, né? Para que esse processo de ensino e aprendizagem continue, né? Tenha resultados positivos e que cada aluno de Santa Cruz do Capibaribe possa aprender mesmo à distância. Tá certo? Fácil não é, mas também não é impossível, tá certo? Então, aquele agradecimento especial a cada família, tá bom? Juntos somos mais fortes. Pense numa parceria que dá certo. É quando junta escola e família. Então, o resultado é sempre positivo. Um beijo no coração. Fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, minha gente. Cheiro.